Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Palavras Cruzadas. Hoje vamos dar continuidade ao novo trimessário e começamos, esta é a quarta semana. Hoje será a lição número 4. Vamos falar sobre o custo do repouso. Antes, deixa-me saudar o nosso querido irmão Cláudio Durão. Obrigado, irmã Zilda, como está? Estou bem, obrigada, família. Okay. Estamos bem, é bom ter aqui a irmã Zilda a partilhar conosco aquilo que é o nosso entendimento da lição número 4. É verdade. O custo do repouso. Será que tem um custo realmente? Será que é de graça? Eu vou começar lendo o verso áureo que diz o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Isso está escrito no livro de Salmos 51, verso 10. Começa a nossa lição falando da necessidade das pessoas, não é? Todos nós temos necessidade de repouso. Disse que hoje em dia as pessoas pagam e pagam muito caro para conseguir algum tipo de repouso. Em muitas cidades há salas de internet onde as pessoas pagam a hora para ficarem sozinhas, sem ruído, sem nada, apenas a descansar, não é? Há pessoas que pagam para repousarem no intervalo do trabalho, na hora do almoço ou assim. Certo. Então, o repouso não é de graça. E Tem mesmo... um custo. Pois é, tem um custo. Sim, irmão Cláudio, pode dizer. Pois, porque eu queria aqui também dar a minha opinião, porque essa questão do custo do descanso, ou custo do repouso, muitas vezes nós temos só procurado o repouso físico, mas a lição trouxe-nos aqui a ideia, não é? E baseando-se na experiência do rei Davi, ele que foi o maior rei de Israel, diz-nos que o repouso, para além de ser um descanso apenas físico, ele é muito mais do que isso. É também um descanso espiritual, porque enquanto nós não encontrarmos esse descanso, esse repouso em Cristo, dificilmente o mundo, a sociedade, a igreja conseguirá descansar no verdadeiro sentido da palavra. Muito bem. Aqui, no século IV, Agostinho disse o seguinte: Fizeste-nos para ti, e o nosso coração permanece inquieto, até que possa encontrar repouso em ti. Então, o verdadeiro repouso que nos dá é o nosso Senhor Deus. Amém. A lição de domingo: gastos e cansados. O Cláudio disse muito bem, essa semana vamos falar um pouquinho da experiência do rei Davi, não é? Que é um homem segundo o coração de Deus, nós lemos isso na Bíblia, mas infelizmente chegou uma fase na vida dele em que ele estava cansado, como qualquer um de nós pode estar muitas vezes, mas infelizmente há um ditado que diz assim: mente desocupada, oficina de Satanás. Já ouvimos algumas vezes, que não ouviram. Realmente eu acho essa frase muito interessante e digo muitas vezes aos meus filhos quando fizemos vários programas: agora parem a televisão, vamos ver um pouquinho, agora vamos fazer as coisas assim. Mamãe, estamos sempre, mas a verdade, temos que nos manter ocupados. Davi achou que podia fazer aquilo que ele queria, não é? Não é mal descansarmos, temos que descansar e precisamos descansar, mas às vezes descansamos não no momento certo, não é? Ou não fizemos realmente aquilo que é a nossa obrigação. Onde é que o Davi tinha que estar naquele momento? No campo de batalha. Exatamente, ele tinha que estar aí com o povo de Israel, não é? Na batalha para vencer o inimigo. Mas ele achou que tinha que fazer aquilo que lhe apetecia, que muitas vezes nós também fizemos aquilo que achamos que é melhor para nós, sem consultarmos a Deus primeiro, não é? E vimos, infelizmente,
onde é que Davi caiu. Exatamente, porque nós estamos muito gastos e cansados com essa vida de pecado. E Davi, só para dar assim uma ideia de como é que nós devemos encarar, porque é que Deus considera Davi o homem segundo o seu coração, porque o pecado de Davi era cantado no meio, dentro da congregação. Esse salmos, o Salmo 51, verso 10, que nós lemos, esse salmo completo foi cantado na presença do povo. Imaginem, irmãos. E mesmo o Salmo 32, verso 3 e 4, está na lição, onde Davi chega e diz que enquanto não confessei o meu pecado, o meu corpo estava decaindo por causa do meu gemido o dia todo. Durante o dia e a noite, a sua mão pesava sobre mim, como uma flor murcha pelo calor do verão, enquanto eu sentia a decadência. Ou seja, o pecado tira o nosso descanso. Amém. É verdade. E recuperá-lo tem um custo, porque envolve arrependimento. E a história do pecado e arrependimento de Davi nos ajuda a entender esse processo. Muitas vezes nós achamos que o cansaço é só do trabalho, é porque o esposo, é porque a esposa, porque são os filhos. Não. O maior peso que nós temos, o maior gasto, o maior cansaço que nós temos nessa vida é fruto de pecados não confessados. Por isso, Amém. o pecado tira o nosso descanso, tira o nosso repouso. Amém. É verdade, irmão Cláudio. Então, nós vimos a sequência de pecados que Davi acabou se metendo, não é? Estava lá passeando no seu palácio, no terraço, viu uma mulher, desejou a mulher que não era dele, não é? Envolveu-se com esta mulher, em consequência disso, a mulher engravidou. Depois, o que é que ele teve que fazer? Arranjou uma forma de, mesmo sabendo que o filho era dele, ele queria fazer com que o marido da mulher tivesse a ideia de que ele fosse o pai da criança, não é? Não aconteceu. Ele foi para algo mais grave ainda, mandou matar aquele homem. Então, a verdade é que quando nós começamos neste declínio espiritual, não é? Quando nós começamos a pecar, acabamos cometendo um pecado pior que o outro para tentar encobrir o anterior. E depois é uma cadeia terrível. Então, é verdade. Agora vem a pergunta, então como é que um homem como Davi chegou ao ponto que chegou, não é? Um homem que desde a sua meninice, desde a sua juventude, sempre buscou a Deus. Isto podemos nos repor nas lições anteriores que já estudamos, não é? Às vezes nós damos por seguro que já estamos num certo nível espiritual que não precisamos mais de manter a comunhão. Damos por seguro que já conhecemos a Deus tão bem, que o que eu vou fazer é realmente aquilo que Deus quer, mas não é verdade. Quanto maior o nosso conhecimento de Deus, mais nós precisamos de Deus, porque o inimigo nos vai apertar cada vez mais e mais e mais. E é assim. Porque Davi estava convencido de que as suas prerrogativas enquanto rei de Israel, não é? Diante de um pecado, Deus poderia encobrir ou então passar por alto. Só que o livro de 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27, é claro em dizer, porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém. Então, Davi não cumpriu o seu dever como rei, não é? Ele não desviou a sua vista, não é, o seu olhar, mas se deteve na tentação, buscou uma maneira de tornar o seu desejo realidade e consumou o pecado. E a queda de Davi foi o resultado de um acúmulo de erros em sequência, como disse bem a irmã Isilda. Ou seja, no mundo em que vivemos, na sociedade cristã em que nós estamos inseridos, um erro leva ao outro. Ninguém é mau de improviso. Um erro leva ao outro.
hoje pensamos, amanhã vimos e depois queremos concretizar a ação. Então, nós não somos melhores que os outros, nós precisamos a todo instante orarmos, vigiarmos e, sobretudo, irmãos, essa questão o pecado que Davi cometeu, não é? Para além de ter mandado Urias para a frente de combate, que não devia ser, foi sobretudo o pecado da imoralidade sexual. E este tem sido um mal que tem dilacerado, que tem enfermado a nossa sociedade, a igreja, e nós precisamos de ter atenção, precisamos de buscar Deus no sentido de que não sejamos presas fáceis do inimigo, porque se não vigiarmos, nós poderemos fazer pior do que o rei Davi fez. Muito bem. Agora, apelo à consciência, nossa lição de segunda-feira. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, enviou o profeta, não é, para chamar a atenção a Davi. E não enviou de qualquer forma, de uma forma muito sábia, que nós, humanamente falando, podemos dizer que eu não sei se... Deus é Deus mesmo, Ele sabe o que faz. Deus sabe como chegar ao nosso coração. Porque eu penso que se o profeta fosse ter com Davi diretamente, dizendo o erro que ele cometeu, se calhar a reação dele não seria a mais desejada. Mas Deus, conhecendo o seu filho, usou aquela experiência e ele próprio condenou-se, não? Ele próprio assumiu o erro. Exatamente. E é muito impressionante, é muito interessante isso. Pois, e vê e repare, irmã Isilda, que Deus é omnisciente, Ele conhece tudo, Ele sabe todas as coisas. Natã não era apenas um profeta, mas era um amigo de Davi. E nessas questões, quando nós nos encontramos diante de uma fragilidade do nosso caráter, não há nada melhor do que termos companheiros, amigos de jornada, para nos chamarem à razão, para nos fazerem um apelo à nossa consciência. Porque esse apelo à consciência só tinha que ser feito por um amigo de confiança. E esse apelo, em outras palavras, é confessar o pecado, a confissão do pecado. E segundo o livro de Samuel, né? 2 de Samuel 12, versículo 13, diz assim: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, o perdão foi imediato, porque Deus conhece ou conhecia o coração do seu servo. Amém. E eu penso, irmã Isilda, se me permite, nós estamos na altura de fazermos aqui um ponto e vírgula e passarmos para o momento musical, que é uma gentileza do projeto Songs for Him Portugal, e a música que vamos passar para todos vocês é paz. Nós precisamos de paz, então a vossa audição. Ok. Passam a voar e eu não posso respirar.
Miss my wild cows, vou descansar. Por o meu olhar só no Pai. Miss my wild cows, vou descansar. Por o meu olhar só no Pai. Vou confiar e segurar a tua mão, com a certeza que a vida tenho a salvação. Jesus, te peço, dá-me simplesmente a paz, a calma que eu sei te aceitar. Nós estamos de volta. Esperamos que a música tenha sido do vosso inteiro agrado, porque realmente tem muito, mas muito a ver com o tema que estamos a estudar, o custo do descanso, o custo do repouso. E falamos aqui do apelo à consciência. Vamos continuar com perdoado e esquecido. Vou dar então a palavra à irmã Isilda para dar continuidade à nossa conversa. Ok. Perdoado e esquecido. Nós sabemos que depois do pecado ou dos pecados sucessivos de Davi, o profeta Natan chamou-lhe a atenção e ele reconheceu o seu erro, não é? Após o reconhecimento, o Senhor perdoou o seu pecado. Agora a pergunta é: quanto tempo levou o Senhor perdoar o pecado de Davi? Foi instantaneamente. A partir da altura que ele se arrependeu, a partir da altura que ele reconheceu o seu erro, Davi foi automaticamente perdoado. Agora, perdoado e esquecido, a Bíblia diz que Deus lança nas profundezas do mar o nosso, né, quando nos perdoa, ele lança nas profundezas do mar o nosso pecado, esquece. Mas e as consequências do nosso pecado, não é? Nós vamos ver ao longo desta lição que, apesar de Davi ter sido perdoado e de Deus ter esquecido o seu pecado, as consequências do erro sempre vão ficar, não é? E é o que nós vimos ao longo da história de Davi. Depois, infelizmente, a sua família, eu digo palavras minhas, tornou-se uma família disfuncional, não é? Ou completamente desgraçada. Foi um erro atrás do outro. Os seus filhos fizeram o que fizeram, ele foi perseguido pelo próprio filho. E foi uma... E pronto, tudo isso foi consequências do erro que ele tinha cometido. Mas, independentemente disso, ele sabia que Deus já o tinha perdoado. Porque ele reconheceu o seu erro. Então, uma das condições para sermos perdoados é reconhecer o nosso erro. Sim, e aqui, só para acrescentar, não é? E antes de passarmos para a lição de quarta-feira, dizer que, embora Davi tenha sido imediatamente perdoado, Deus não evitou as consequências de seu pecado, tal como disse bem a irmã Isilda. O próprio Davi havia pronunciado a sua própria sentença. Para a vida de um homem, ele perderia a vida de 4 de seus filhos. Ou seja, se isso não tivesse acontecido, quem tinha que morrer seria Davi. Ele perdeu o primeiro filho de Batseba, perdeu Amon, Absalão e Adonias. Mas
não só o pecado trouxe suas consequências, o arrependimento também trouxe as suas. Davi recuperou a alegria da sua salvação, recuperou a alegria da salvação. E o Salmo 51, versículo 12, é claro quanto a isso. E mais, se Deus perdoou um adúltero, manipulador e assassino, ele não me pode perdoar? Será que ele não pode perdoar o irmão, a irmã, o amigo, a amiga que nos ouve? Não importa a gravidade dos meus pecados, mas a grandeza da graça de Deus, que está sempre disposta a perdoar o pecador. Então, vamos confiar nesse Deus, não é? Há pessoas que vivem amarguradas por causa de erros que cometeram no passado. Há perdão em Deus. Nós precisamos só de fazer a nossa parte, reconhecer o nosso erro, confessar o nosso pecado, porque em Deus há livre perdão. Amém, amém, isso é verdade. Algo novo, não é? Davi pecou, arrependeu-se, Deus perdoou, e depois o que aconteceu com Davi? Nós temos aqui a experiência da lição de que quando nós partimos um copo, um prato é jogado fora. Né? Mas há países que recuperam isso, não é? E torna-se algo até muito, muito, muito mais valioso. Então, quando nós cometemos um pecado e Deus nos perdoa, Deus nos renova, não é? Não no sentido de nós esquecermos o que nós cometemos, não é? Mas no sentido de, através do nosso erro, do erro que cometemos, nos tornarmos mais sensíveis, se calhar, às situações semelhantes que possam ocorrer com nossos irmãos. Porque muitas vezes, nós vimos mesmo dentro da igreja, às vezes somos muito... qual é o termo? Muito duros, pois, com os nossos irmãos que pecam, como se nós fôssemos os próprios santos. É mentira, santo não há nenhum, somente Jesus é santo. E aí, Davi apegou-se mais do que nunca a Deus, sabendo que só através dele ele encontraria a verdadeira purificação. Amém, amém. É. Porque, na verdade, o que a irmã Isilda está a dizer é que Davi não queria perder o senso da presença de Deus em seu coração. Sim. Por isso é que no mesmo Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, Davi pede a Deus para apagar os seus pecados, para purificá-lo e para mudar os seus pensamentos e sentimentos. Ele não quer mais depender de si mesmo. Só dependendo de Deus é que você e eu podemos encontrar segurança, gozo e alegria no Senhor. E diz mais que o Espírito Santo é o único que pode fazer essa mudança em nossos corações. Ele, o Espírito Santo, esse Deus que é esquecido, nos conduz através do processo de santificação, nos cria novamente, nos ajuda em nossa luta com a tentação e nos dá descanso. Então, meus irmãos, só aqueles que tiverem um coração novo, um novo coração, é que poderão viver essa experiência do descanso depois de terem desapontado o coração de Deus. E nós temos desapontado de várias maneiras. Não precisamos de cometer os erros, ou se calhar já os cometemos, que Davi cometeu. Mas uma mentira, um pensamento impuro, uma promessa não cumprida, é suficiente para entristecer o coração de Deus. Amém. E assim nos tornaremos refletores da luz de Deus, não é? É verdade. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Nós adoramos um Deus maravilhoso, um Deus que está sempre pronto a nos perdoar, está sempre pronto a nos renovar, está sempre pronto a usar-nos para refletirmos a sua luz ao mundo. Este foi o objetivo dele quando escolheu Noé, quando escolheu Abraão, quando escolheu o povo de Israel, e quando nos escolhe hoje a cada um de nós, é para refletirmos a luz do nosso maravilhoso Deus, aquelas pessoas que ainda não o conhecem. E desta forma cumpriremos a grande lei, o grande mandamento, não é, de Deus, que é ide, não é, e pregai o evangelho para que todo mundo possa realmente
conhecer a palavra. Já estamos mesmo em cima do tempo. Queria pedir ao irmão Cláudio Pois. se tem aqui últimas palavras, por favor. Sim, não, ainda falando na lição de quinta-feira, Refletores da Luz de Deus, que no fundo é que quando nós conseguirmos chegar a esse ponto, vai significar que teremos novas palavras para dizer às pessoas, sobretudo aqueles que em algum momento tenham tropeçado, tenham falhado, tenham caído em algum aspecto da caminhada cristã, porque nós deveríamos estudar com algum interesse o livro de Salmo 51, porque no versículo 13 é que traz essa meditação, este assunto da lição de quinta-feira, que diz que então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão, porque Davi ficou envergonhado por seu pecado. Toda a sua vida ele se lembrou daquela mancha em seu registro. No entanto, havia algo maior do que a sua vergonha, o perdão recebido da parte de Deus, irmãos. E não é só isso. Davi não conseguia ficar calado. Ele tinha que dizer estas palavras, novas palavras, palavras de esperança, às pessoas, aos seus amigos, aos seus familiares, aos vizinhos, membros da igreja, até as pessoas que ele não conhecia. Outros devem ser avisados para não caírem nos mesmos erros. Eles, as pessoas, tinham que saber que se eles já tinham pecado, eles tinham perdão em Deus. Amém. Por quê? Porque a notícia é muito importante para nos calarmos. Porque 1 de João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que nós acreditamos. É um Deus que transforma situações indesejáveis, situações que nos tornam injustos, impuros, não é? Jesus tem a capacidade de nos tornar puros, de nos tornar novas pessoas e dar novas oportunidades aos seus filhos e filhas. Então, esse é o Deus do perdão que nós conhecemos e nós gostaríamos que aquelas pessoas que eventualmente vivem numa situação de desespero porque acham que cometeram um pecado tão grave que Deus não possa perdoar, então que esse estudo, estas palavras do rei Davi nos possam ajudar a compreender a vida de uma forma diferente. Amém, amém. Vamos terminar esse estudo de hoje repetindo o verso áureo da lição. Começamos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso está escrito no livro de Salmos 51, verso 10. Este verso possa guiar-nos ao longo da semana para que o Senhor possa renovar os nossos corações. Boa semana a todos. Adeus.